Vocês já estão carecas de saber que hoje o podcast é sobre Geografia! Meu nome é Maria Clara. Meu nome é Isadora. Meu nome é Lavínia. Meu nome é Teodora. Meu nome é Melina. Meu nome é Júlia. Yay! Bem, hoje a gente vai conversar sobre os blocos econômicos. Mas o nosso foco de hoje será 2 blocos econômicos. O ASEAN e o Mercosul. Bom, mas primeiramente a gente tem que saber o que são os blocos econômicos. Os blocos econômicos são associações de países com o objetivo de aumentar e garantir a participação desses países na economia mundial. E vale lembrar que também contribui para o crescimento econômico desses países. E daí dentro dos blocos econômicos existem as etapas, né? As etapas econômicas. Que primeiro nós temos a zona de livre comércio, depois a zona de preferência tarifária, a união aduaneira, o mercado comum e por último, mas não menos importante, a união política e monetária, que basicamente isso daí caracteriza que cada zona, cada etapa que vai se aumentando, maiores são os benefícios dentro desse bloco econômico. No caso, os blocos econômicos é basicamente amiguinhos se ajudando no comércio, né? E um bloco econômico é a ASEAN, que seria a Associação das Nações do Sudeste Asiático. E é uma das maiores do mundo. É verdade. Elas mais ricas. Din-din bastante. Então, a ASEAN, ela foi criada dia 8 de agosto de 1967, né? Só que, nesse começo, ela não era, oficialmente um bloco econômico. Ela era uma associação de cooperação dentro desses países, que no caso, os países, existem 10 países membros oficialmente, mas lá no começo apenas 5 que era as Filipinas, a Malásia, a Indonésia, a Singapura e a Tailândia, que no caso eles estavam passando por um momento, esses países estavam passando por um momento de muito conflito lá na região asiática, então eles decidiram fazer esse acordo para implantar essa paz, né, para eles se ajudarem. E vale lembrar que só em 1976 que eles fizeram um tratado para as diretrizes deles, que seria um tratado de amizade. Realmente eles colocaram a amizade deles no papel, que teria nesse tratado de amizade mais sobre o respeito entre eles, a independência, soberania, igualdade, integridade e principalmente o direito de cada um entre eles. Isso mesmo. Exatamente. E a ASEAN, ela se tornou assim, um bloco econômico realmente, né, onde ela foi oficializada, foi num tratado lá em 1992, depois da Guerra Fria, que ela realmente se tornou um bloco econômico. E esse bloco econômico tinha como os principais assim, objetivos melhorar a economia desses países e também mostrar a cultura deles. Uma coisa que tu falou sobre o finalzinho da Guerra Fria foi quando o Vietnã entrou, porque muita gente, o Vietnã ele participa desse bloco econômico e ele tinha entrado porque estava tendo muito conflito lá. E uma das coisas foi que quando acabou a Guerra Fria, eles entraram de fato para a ASEAN. Os principais objetivos deste bloco econômico é os estreitamentos dos laços entre países membros, mas, sobretudo, o desenvolvimento econômico, social, cultural da religião, porque uma das coisas que originou esse bloco econômico, além dos conflitos e as outras coisas que teve, era porque eles queriam que a religião deles e a cultura deles fossem conhecidas pelos outros países, que era uma coisa que não acontecia muito. Hoje em dia é mais conhecido, pois esse bloco econômico ele é um dos maiores. Eles têm uma vasta religião, né? Tipo as Filipinas, que tem bastante catolicismo, a Indonésia, que é um dos principais países budistas. Às vezes é estranho pensar que a religião dos motivos dos blocos econômicos. É verdade. Porque a cultura é algo muito importante para os países. E os países do Sudeste Asiático, né, da ASEAN, eles são muito desvalorizados, eles são subdesenvolvidos, eles ainda estão se industrializando e
basicamente ninguém liga pra eles, tá? Assim, dane-se. Mas eles têm um potencial que tá sendo explorado por esse bloco econômico. Sim, e é legal, um dos principais objetivos deles é sobre a cultura e religião de serem conhecidos. Sim. E tornar mundial, que nem mais a mundialização. Basicamente. Bom, a sede deles é na Indonésia, que a gente citou agora sobre as religiões, né, do budismo, na capital, que é Jakarta, e que foi um dos primeiros países a aderir ao bloco. O conjunto de países que formam um bloco somam aproximadamente 530 milhões de pessoas. Bastante, né? Bastante. São vários países, né? São 10 países membros, então muita gente. E ainda os que observam, né? Sim, entre os vários países são o Brunei, a Camboja, Singapura, Finlândia, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Parece que nunca acaba. E muitos desses nomes que a Maria acabou de falar, eu nem sabia que existia. Por exemplo, Brunei. Pra ver como o nome. parece que é Bruno, né? Mas parece, assim, tipo, a gente percebe que muitas pessoas nem sabiam o nome desses países, nem sabiam da existência, que, né, eu não sabia disso. Então, com esse bloco econômico, a gente está podendo ter contato com essas culturas e entender mais sobre eles. Sendo que se transformou nos maiores blocos econômicos. Exatamente. Porque todo mundo fala, é o europeu, é a União Europeia, sendo que existem tantas coisas que são, tipo, extremamente diversificadas. Tem uma vasta religião, uma vasta cultura, sabe? E todo mundo, tipo, coloca pedestal nesses outros blocos. É o eurocentrismo. É que é uma coisa muito desvalorizada pelos outros países. Também tem os países observadores, né? Papua Nova Guiné, Timor-Leste. Sim. Esses países observadores, eles quer dizer que, tipo, eles são associados ao bloco, mas eles não foram oficializados, não estão dentro do que está descrito, assim. Estão lá só participando, mas não oficialmente. E também tem que a língua oficial deles é o inglês, mas quando a gente pensa assim em inglês, a gente sempre esquece que tem, tipo, outras várias línguas envolvidas nesses blocos. Não é só o inglês. Sim, e os dialetos, assim, tem as línguas oficiais de cada país, mas também tem os dialetos lá dos povos nativos de cada país, que são muitos. Bem, o benefício da ASEAN é muito legal de se saber, porque, cara, a ASEAN, ela no início estava cheia de conflitos, assim. Ela queria mostrar essa cultura, ela queria que as pessoas vissem ela, assim, a cultura dela, conhecessem a cultura dela. E hoje em dia, olha só, é uma das maiores, bambambam, assim, sabe? E ela tá crescendo muito, assim, tanto com a sua economia, e muitas pessoas de fora estão reconhecendo essa cultura. E é muito legal pensar que, tipo, eles são países subdesenvolvidos. Sim, exatamente. Então, isso é muito legal. E os benefícios é que não tem benefícios, porque eles só têm coisas boas. Assim, se a gente for ver, assim, Em geral, eles têm muito mais benefício, muito mais coisas que são interessantes de se ver e etc. do que... Trazem muito mais coisas boas para os países. Eles são muito bons para ser Quando a gente pensa num país subdesenvolvido, a gente não pensa normalmente, assim. O problema é nosso mesmo, que não são bons. Às vezes a gente pensa suficiente. que não são bons, eles não são tão reconhecidos, não devem ser tão... Subdesenvolvidos. Ou são pobres, não tem nada, só só para mão de obra. e deixar para as potências mundiais. E eles são um dos melhores e mais ricos que tem. Então a ASEAN, ela conseguiu, assim, ela conseguiu esse mostrar para reconhecimento. todo mundo, ela deu uma, vamos dizer, uma incentivação, porque uma coisa tão pequena se tornou uma coisa tão grande. E já falando disso, dessas relações que ela tá, tipo, conseguindo, tipo, alcançar bastante lugares, existem essas relações internacionais que ela faz com outros países. Que no caso, alguns deles nós temos a China, que eles fizeram parceria, ela e a ASEAN, com uma parceria comercial,
tipo, englobando a economia. Também eles têm contrato com o Japão, que foi assinado em 2008, também englobando essa parte de economia e preferências comerciais. E com a Coreia do Sul também, que foi para resistir a todas as formas de protecionismo e aumentar esse comércio entre eles. E também outro legal de destacar é com o Mercosul, que em 1997 eles fizeram um acordo de cooperação e essa parte do comércio, né, de expansão desse comércio deles entre eles. E além desses países, né, que tu falou, tem também os Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais, e os Estados Unidos está se interessando está se aproximando também pela ASEAN, o que é muito importante para a ASEAN, como a gente falado, para o reconhecimento e também para ajudar na economia, que fortalece o comércio, deixa mais amplo, mais vasto. E uma coisa também que comprova, né, que a ASEAN é bem grande, assim, economicamente, é que eles têm um fundo financeiro, né, tipo, para emergência, para se precisar de empréstimo, eles têm um fundo financeiro no valor de 240 bilhões de dólares. É muita coisa. É muito, dá? Então, eles oferecem grandes vantagens também às empresas estrangeiras, oferecendo, por serem mais subdesenvolvidos, né, eles oferecem uma mão de obra mais barata, né? Não tem como não dizer isso, porque sim, eles são subdesenvolvidos, mas estão evoluindo, mas eles oferecem uma mão de obra mais barata e isso é A muito matéria-prima importante. também, tipo, eles... A matéria-prima também. E o governo desses países, eles tentam atrair muitos investimentos, sempre ajudando a crescer economicamente esses países da ASEAN. Já entrando com o que a Teodora falou sobre do Mercosul, né, a associação que teve, que às vezes a gente sempre fala Mercosul, mas a gente nem sabe o que significa o Mercosul. Que é o Mercado Comum do Sul. Ele foi criado no dia 26 de março de 1991, lá no Paraguai, no caso na capital. E foi assinado esse tratado para oficializar o Mercosul como um bloco econômico. Então, a partir dessa data, ele realmente virou oficialmente um bloco econômico com os países membros do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Esses foram os fundadores, mas hoje em dia o Mercosul ele tem mais países integrados neles, que são como o Peru, o Chile, a Bolívia, a Colômbia, o Equador. E a Venezuela também estava no Sul, mas em 2016 ela foi suspensa porque ela não cumpriu algumas regras que o Mercosul tinha. Venezuela fazendo bagunça. Pois é. E o país de sede é Montevidéu, que fica no Uruguai. Acabou a água. Fala bastante assim. No caso, basicamente, o Mercosul é o bloco econômico que envolve a América do Sul. Sim. É bem... E ajuda os países que são subdesenvolvidos, porque aqui na América do Sul a maioria é mais subdesenvolvida. O Brasil é um país Emergente. que é emergente. que ele tá ele está se se desenvolvendo. Exatamente. Então, mais potências. Tipo, Com essa grande diversidade de países, né, a gente tem como línguas oficiais o português, né, o espanhol e o guarani, que é uma língua diferente, assim, do que a gente tá Guarani, acostumado. Que é a nativa dos indígenas. Sim. Né? isso, Isso verdade. é Dos povos muito nativos. legal de Isso é ter, interessante né? saber. Isso é uma das Interessante, principais, né, ter esse conhecimento. Verdade. A gente estava falando do Brasil, né? O Brasil, inclusive, ele é o líder do Mercosul. E ele é o mais, assim, vamos dizer, importante porque ele é o mais desenvolvido, né? Mais rico, vamos dizer assim. Que interessante, né? Porque o Brasil conseguir esse poder, vamos dizer, A é gente reclama o Brasil, tanto, o Brasil, Esquece que ele é importante. Sim, O exatamente. Brasil Ele está tem se desenvolvendo muito bem. Por ser um país emergente. por ser um país Sim. emergente, E ele foi tá. subdesenvolvido por tanto tempo, né? É bom a gente ver esse progresso. Sim. E é ele que guia
O Mercosul. O Mercosul. Como eu disse aqui, os outros ele é a seis potência desenvolvidos. principal. exatamente. Então, assim, ó, o Mercosul, ele é um bloco econômico que é da etapa da União Aduaneira. Mas ele não é, assim, vamos dizer que ele não está numa União Aduaneira perfeita, não é legítima. Ele tá, um dos objetivos principais dele é se tornar uma União Aduaneira, que, no caso, a União Aduaneira, ela é basicamente ter o TEC, acho que é TEC, fala TEC, que é a tarifa externa comum. No caso, é ter o mesmo número, assim, o mesmo valor da taxa de imposto de exportação de mercadorias dos estados, dos países membros, quanto dos países de fora. Mas no caso, o que acontece agora no Mercosul é só entre os países membros. No caso, por exemplo, se como a Argentina e o Brasil, né, fazem parte, se o Brasil quiser comercializar né, exportar para a Argentina, ele pode ter as taxas totalmente eliminadas ou com uma taxa, um valor menor do que de outros países que estão fora desse bloco. Mesmo que o Brasil, assim, eles serem uma união aduaneira, depois da união aduaneira das etapas tem o mercado comum, que ainda para o Brasil ainda está meio longe para estar, ele ainda tem que concretizar uns objetivos, que seriam os 4 objetivos, que seria a coordenação de políticas macroeconômicas, palavra difícil, a liberação do comércio e serviços, a livre circulação de mão de obra e de capitais. São grandes etapas, mas quem sabe um dia ainda possa ser. Né? Tipo, a gente tá percebendo que eles estão se desenvolvendo até relativamente rápido, então pensando que talvez isso não seja um futuro tão longe. Sim, mas uma coisa que acaba atrapalhando, assim, é pelo fato do Mercosul, dentro do bloco econômico, desse bloco econômico, os países eles ter a sua economia muito baixa, o que acaba atrapalhando às vezes. Também há alguns outros problemas que dentro disso que fazem com que o Mercosul não evolua tanto, como crises políticas, que na Argentina, Venezuela, Chile, Brasil, eles enfrentam bastante crises políticas, o que acaba às vezes afetando a economia deles e às vezes parando o bloco econômico. E a gente também tem as desigualdades econômicas, por exemplo, se a gente for ver o Brasil, que é o líder do Mercosul, e o Paraguai. Então, a gente nota a diferença entre a economia deles e tal. Mas a gente também tem que saber que o Mercosul ele é muito importante para o Brasil, assim, porque Sim, principalmente, né? Principalmente para o Brasil, porque Brasil é uma potência, né? pelo Brasil ser a potência do Mercosul, né? Essas taxas que eles fazem entre esses países do bloco, por elas serem menores e às vezes não tendo, acaba sendo bom para o Brasil e fora entre os países que estão ali dentro, porque são países subdesenvolvidos, são países com economia baixa, então menos taxa é maravilhoso, né? É um benefício muito pode ir grande. para os países ali, sem Tanto é que os outros objetivos principais tá a integração desses países na economia mundial. Então, isso que o Mercosul faz é muito importante, principalmente os países subdesenvolvidos que estão dentro do Mercosul. E uma coisa, um dos outros benefícios assim, bem legal que eu achei é que o Mercosul ele fez com que assim, tivesse a zona livre de circulação de pessoas, de capitais. Então, se a gente quiser dar uma passeadinha ali nos vizinhos, nos nossos irmãos, a gente pode só apresentar o RG e já estamos lá dentro. Isso é uma coisa muito boa. Isso é muito bom, assim. E já falando dessas alianças que o Mercosul tem,
é que ele tem algumas relações internacionais, né, com outros países. Um deles é o Canadá, que até existe um nome, é o Mercosul-Canadá, que ele foi um acordo entre eles assinado em 98, que ele foi como foco de investimento e cooperação. Então isso é muito legal, né? Tipo, do Mercosul tá fazendo esses acordos com tipo, uma potência mundial, né? Tipo, uma forma de tipo, se mostrar que ele existe, mesmo dele sendo esse subdesenvolvido. Como a gente falou, exatamente. Eles são países subdesenvolvidos que têm não tanto reconhecimento, então para ter uma outra potência gigante, assim, vamos dizer, com eles, assim, é uma grande evolução. Sim, é verdade. Sim. Pode falar? Não, pode falar. Eles também têm uma relação com o México, que foi assinado em 2002 como forma de eliminar barreiras tarifárias e não tarifárias do comércio entre essas duas partes. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque o México, mesmo que ele seja geograficamente esteja lá na América do Norte, ele ainda participa da América anglo-saxônica, tem essa vasta cultura e, tipo, e meio que se liga com esses países, principalmente com o Brasil, né? Tipo, religião, essa cultura mesmo. Então é muito legal deles fazerem esse tipo de até acordo. porque os blocos econômicos, que nem na ASEAN, além de assim, compartilhar a economia do mundo, também compartilha a cultura, como tu vai dizer, do Canadá. E uma das coisas ali que a Théo falou, que eles eliminaram as tarifas, é basicamente o que o Mercosul está tentando fazer para chegar na União Aduaneira, né? Fazer com que seja comum ao valor das tarifas, né? Os impostos nas exportações. Sim. E uma coisa que, mesmo assim, voltando lá pro relação de cultura, assim, uma coisa que tá na gente, a gente sempre pensa que o país, assim, principalmente o Brasil, que, tipo, é o Brasil. Mas, tipo, a gente esquece às vezes que, tipo, é um país muito grande, sendo que o Mercosul é o quinto maior, com maior economia no mundo. Com o PIB, o Produto Interno, com de quase 2,6 trilhões de dólares. Olha isso, é muito grande. A gente acaba esquecendo de valorizar um pouco o Brasil. A gente acaba valorizando tantas coisas A gente fica pensando de de fora, É. que acaba esquecendo que a gente tem coisa boa, a gente tem um reconhecimento, assim. Sim, Olha, vai o Brasil, ser o nosso mercado nacional. Sim, né? o Brasil sendo o quinto maior território do mundo, com uma vasta natureza. E ele tem, tipo, muita coisa. Esse é o ruim. As pessoas, elas pensam muito que o de fora é melhor, sendo que o Brasil, ele tem tanta... Tem potencial. Tem potencial quanto os A outros. gente diminui tanto o Brasil comparando com os Estados Unidos, esses países assim. Potência da Europa. Isso é bem triste, né? Diminuir o nosso próprio país é uma coisa que a gente tem que mudar. Sim, e também não pensar nos próprios problemas daqui. A gente só pensa em, a Europa é melhor, os Estados Unidos é melhor, mas a gente não acaba vendo a realidade daqui para tentar melhorar e tornar o Brasil melhor. E ver a realidade de lá também, porque às vezes a gente vê, tipo, como se lá só fosse coisas boas e o Brasil não, sendo que lá também tem várias, então... A gente só vê o lado positivo de fora e não vê o negativo, e quem só vê o negativo não vê o Tentar positivo. ter uma visão ampla das coisas. E o Mercosul, né, como eu estava dizendo, ele é muito importante para o Brasil. Ele é o líder e ele é o que possui a economia mais diversificada. Então, tipo, as transações comerciais que acontecem, né, com as tarifas sendo diminuídas, isso vai aumentar, vai crescer a economia desses países membros que são menos favorecidos. E até porque assim, o Mercosul ele é um símbolo da chamada economia Sul-Sul, que é a economia que se estabelece Parecia a língua do The Sims. que é a economia que se estabelece visando tipo, estabelecer comércio entre os países subdesenvolvidos com outros subdesenvolvidos, crescendo a economia dos dois. Então, eles se ajudam a crescer, basicamente. E eles meio que se defendem dos países centrais, das potências mundiais que já são desenvolvidas. Pois é. E é isso, né? Falamos bastante até. A gente falou bem. Rendeu.
Realmente. Então a gente conclui que os blocos econômicos são muito importantes para Sim. as pessoas, para os Pros países em países. geral. E a gente tem que procurar saber, que nem vocês que estão vendo nosso podcast, e entender. Essas carequinhas. informações são de cair os cabelos. Eu acho que vocês agora. Quem tá iniciando aqui, daqui a pouco ficam careca. Um pouquinho Careca careca. é saber. E quem tá É peruca. É peruca, gente, peruca. Mas eu acho que vocês já devem estar bem carequinhas, né? Então, esse foi o podcast de hoje. Até mais. 25 minutos.